Oh, Jesus. Oh, irmãos, como é bom adorarmos nosso Pai. Pode sentar. Irmãos, como é bom estarmos aqui nesta noite. E viemos aqui somente para adorar o nome do nosso Pai. Como irmãos, como é bom estarmos em família. Sabe, é igual aquele versículo que fala: uma coisa peço ao Senhor, né? Que eu habite nos teus altares. Que eu habite no altar do Senhor por toda a minha vida. Como é ruim, irmãos, quando às vezes nos afastamos da presença do Senhor. É muito ruim. Não sei aqui quem já viveu isso, não é? Às vezes o esfriamento, ou alguma situação que mexe com as nossas emoções. E às vezes a gente fica nem lá nem cá. Não é bom. Eu sei que às vezes acontece isso e acontece mesmo. Acontece, não tem como. São muitas coisas que enfrentamos, mas como é bom estarmos em paz com o Senhor. Como é bom podermos realizar aquilo que está nos planos do Senhor para a nossa vida. Nós estamos aqui comemorando, irmãos, 20 anos, né, de obra. Fomos colocados aqui e hoje o pastor Ogávaro ministrou. E ele falou sobre luzeiros. Que nós somos luzeiros. Você é uma luz que se junta com a minha, que se junta com a do nosso irmão. E nesse tempo de construção, os 10 primeiros anos de fundamento desse lugar, 10 não, vamos pôr aqui uns 15 anos de fundamento, que foi construído sobre um fundamento. Meu Deus, né? Foram construídos com um grupo de irmãos maravilhosos que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E eles estão aqui, alguns vieram de manhã, outros estão aqui neste momento, alegrando a nossa vida. Porque, irmãos, eu sei que uns saem, outros chegam, mas ninguém é insubstituível, mas também ninguém é como você. Entende isso? Ninguém é como os nossos irmãos amados. Cada irmão tem um lugar no nosso coração. É sobre isso, é sobre unidade, é sobre gratidão pelos nossos irmãos, porque ninguém faz nada sozinho. O reino de Deus não é para estarmos sozinhos. A minha luzinha, irmãos, é uma luz, mas quando ela junta com outras, muitas luzes, nós podemos iluminar o bairro, nós podemos iluminar aonde o Senhor nos coloca. E quanto mais luz, irmãos, mais as pessoas podem, mais chama a atenção de mais pessoas. E hoje eu quero falar com os irmãos que a gratidão tem sido aperfeiçoada dentro de mim a cada ano que passa. A gratidão ao Senhor. Grandes coisas o Senhor fez e Ele fará sempre. E eu não esqueço dos meus irmãos. Hoje eu fui rodeada de alegria de ver os nossos irmãos, né? Irmãos que começaram a obra conosco e depois foram viver outros propósitos que o Senhor também colocou no coração deles. Mas a saudade e o lugar deles, irmãos, ninguém ocupa porque eles são únicos, sabe? É sobre reino. E agora nós estamos aqui num novo tempo, desde quando viemos para cá, um novo tempo onde pessoas foram agregando e somando conosco hoje, para poder continuar mais muitos anos, né, na presença do Senhor. Ó, irmão, isso aqui também é patrimônio. Moniquinha é patrimônio do lugar, mais que especial para nós, né? E ainda, irmãos, ela capturou o Joaci também, servo do Senhor abençoado. Sabe, é sobre a importância que nós temos de andarmos juntos em comunhão. É sobre isso. Porque eu vejo que Satanás nos ataca muito e não deixa a gente fazer parte de um corpo. É tanta coisa que ele lança na nossa mente e a gente às vezes fica isolado achando que está melhor. Mas é uma ilusão, porque nós só estamos verdadeiramente bens
quando estamos juntos, unidos ali, firmados num propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Há um propósito. Fala isso, há um propósito. Eterno. E é por isso que quando você foi projetado pelo Senhor, quando o Senhor gerou você no ventre da sua mãe, o Senhor colocou em você dons, irmãos, sabe para quê? Para você usar nesse mundo, para você ser luz aonde você fosse, para você ser sal, para temperar. É porque você é importante. Satanás tenta dizer que esse lugar não precisa de mim. Aquele lugar ali também não precisa. O grupo de louvor está completo. O ministério infantil já tem gente. Irmãos, não é sobre isso, é sobre somar. É sobre, irmãos, estar feliz, frutificando naquilo que o Senhor te entregou. Tem pessoas, irmãos, que são maravilhosos para cuidar desse lugar. Tem um irmão aqui que eu sou apaixonada por ele não está aqui, o irmão Kennedy. Meu Deus, que talento! O irmão que é uma humildade em pessoa, ele ama cuidar. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele fica tentando fazer alguma coisa para ajudar a igreja a arrecadar dinheiro. Ele vai, pinta uns quadros. Ele vai, irmãos, faz um poema, entrega no Dia das Mulheres. Sabe, coisas simples, mas extremamente necessárias. Ele está brilhando a luz que o Senhor colocou nele. Nós somos esses luzeiros do Senhor. E passamos muitas fases, vivemos muitas coisas, não é? Na presença do nosso Pai. E eu quero dizer que hoje eu escolhi um tema que é moldada para servir, uma vida que aprendeu a depender de Deus. Quando dependemos de Deus, não projetamos as nossas expectativas na outra pessoa, porque a responsabilidade está nas nossas mãos, em crescer, em enfrentar desafios. Quando nós iniciamos, eu tenho uma companheira que ela mora muito, assim, o espaço dela é muito grande no meu coração, que é a Meire. Ela está aqui hoje, eu louvo a Deus por isso. Nós crescemos, não crescemos, Meire? Estudávamos a palavra juntas, ouvíamos pregações, né, do pastor Cote, aprendemos muita coisa, e depois a gente era provada na prática. Meu Deus, né? Se é uma coisa desafiadora para nós, é ser provados na prática, para usar a palavra. É ou não é? É muito difícil. Por quê? Porque você está lutando contra a sua crença, sua criação, seus pensamentos, o orgulho, as estruturas de orgulho que se levantam, não é? Porque o Senhor, Ele quer nos lapidar. Nós precisamos ser fortalecidas para o inimigo não derrubar a gente com facilidade, para que nós não possamos estar isolados, perdidos em nós mesmos. Então o Senhor, Ele quer fazer de nós filhos obedientes, aqueles filhos que se submetem a Deus, mesmo quando não querem, aqueles filhos que entendem que tem que depender do Senhor, tem que obedecer a palavra do Senhor. E quantas estações passam por nós, quantos movimentos nós vemos à nossa volta desde a nossa conversão. Irmãos, às vezes o coração entristece, porque quantos impérios também que cresceram de uma vez e depois ruíram. E o meu coração entristece de ver as igrejas fechando. Eu sei que outras vão abrindo, mas às vezes, irmãos, o Senhor também vai passar, vai permitir que Satanás passe a peneira dele na nossa vida. E a peneira, gente, é peneira mesmo. Vai moer, ou a moenda, né? Lembra? Tinha uma tia minha que sempre nos aconselhava muito, ela falava da moenda, né? A moenda não é brincadeira, não. E quanto mais a gente for duro de coração, mais dura será a prova que vamos enfrentar. Porque nós temos que abaixar, nós temos que nos submeter, nós temos que nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo dele, Ele nos exalte. E saber, irmãos, que estamos pelo menos tentando, irmãos, tentando agradar o coração dele. Se é uma coisa que eu pergunto para o Senhor, às vezes a gente olha a circunstância e ela nos entristece,
as coisas acontecem, né? Às vezes é pancada de cá, pancada de lá, e vai aqui, vai ali. Tem hora que eu penso assim, que é um grande videogame, né? Que eu tenho que estar ali preparado. O que vai vir agora? De que eu vou ter que desviar? Qual buraco que eu vou cair? Qual buraco? Quem vai me levantar? É o Senhor, né? Os buracos que eu caí, sempre o Senhor que me levantou. Glória a Deus. Por quê? Quanto mais eu caía em mim mesmo, caía em muitas circunstâncias, em muitas coisas, sabe? E rebeldias, que o Senhor também queria, né, aparar as arestas, porque somos rebeldes. Essas pessoas, principalmente, que têm o costume de argumentar demais, meu Deus do céu, né? Quantos ensinamentos o Senhor nos dá? Quem aqui é do argumento? Levanta a mão para ver que eu não estou sozinha. E sabe, eu venho lutando tanto com algumas coisas, né? Com o Senhor, eu falo assim, nossa, Senhor, queria tanto ser uma pessoa mais mansa, mais tranquila. Aí depois eu falei assim, quer saber? O Senhor que me fez assim. Então o que eu tenho que aprender? Ser educada, tratar bem as pessoas, mas na hora que precisar, essa chama que Deus colocou, ela tem que ser posta em prática, com sabedoria. Porque tem hora que você tem que ter uma firmeza para lidar com as circunstâncias. Sim ou não? No seu trabalho, naquilo que o Senhor está te confiando. Às vezes uma palavra branda, mas uma palavra firme. E às vezes o jeito que você se posiciona, o jeito que você fala, a pessoa está ali olhando, né? Se ela pode invadir seu espaço, se ela pode invadir seus limites ou não. E uma dessas coisas foi que Deus trabalhou profundamente em mim, em nossa vida, né? Quando abrimos mão do controle. Meu Deus, se eu não olhar para mim, não haverá crescimento. Quantas pessoas estão anos e anos e anos em igrejas que você conhece e que, irmãos, não evoluíram, porque a palavra do Senhor diz que a nossa fé tem que ser crescente. O fruto que Deus coloca em nós, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. A nossa caminhada com o Senhor precisa de crescermos. Quem não cresce, definha, apodrece. Então, o que acontece? Fica infrutífero. E o Senhor não criou você para ser infrutífero. O Senhor criou você para ser uma árvore plantada, que vai dar muitos frutos, irmãos, em todas as estações que Ele fez para nós. Então, você é especial. E você também precisa de pensar no seu crescimento. Porque nesse tempo todo, o Senhor nos apertou muito, o Senhor nos moeu. Muitas coisas aconteceram porque o Senhor estava nos preparando para muitos sims que Ele ainda daria para nós. Às vezes a gente ouve nãos, irmãos, porque ainda não estamos preparados para o sim do Senhor. E Ele vai dando nãos. Ou então Ele fica em silêncio, né? Que é angustiante quando o Senhor fica em silêncio. A gente quer uma resposta e não tem. Você espera e não acha nada, né? E você fica meio perdido. Mas olha, em tudo dependa do Senhor. E eu sempre, quando eu tive um problema, uma coisa que eu fazia desde novinha, que eu fui criada pelo meu pai na igreja, mas, irmãos, isso é coisa da gente, né? Por exemplo, quando você está com um problema, para onde é que você corre? Para onde você corre? Irmãos, eu corro para o Senhor, desesperadamente. E eu vou te falar, em tudo que eu já passei, em tudo que o Senhor já me moeu, já me tratou, e eu sei, irmãos, que não acaba. Quando a gente pensa que está pronto, o Senhor, eu imagino o Senhor assim, me abraçando assim, sabe? Fazendo assim, no meu ombrinho assim, ó, tipo assim, vamos ali comigo? Vamos ali? Vamos ali naquele cantinho? Dar uma olhada ali, ver o que tem lá? Eu acho que está na hora de eu jogar uma luz aqui, nessa escuridão que está nesse canto, dentro de você. E então o Senhor começa em nós mover momentos de cura. Quando o Senhor traz à nossa lembrança coisas que já vivemos, é porque nós precisamos de olhar para aquela situação com o olhar da palavra de Deus. Não foi à toa que aquilo apareceu.
Então, nesse tempo todo, foram muitos ensinamentos, e eu sei que muitos ainda virão. Mas, irmãos, o que faz a diferença é termos pessoas à nossa volta, para entender que não estamos sozinhos nessa caminhada. Como é bom ter pessoas à nossa volta, a quem a gente pode compartilhar, a quem o Senhor usa. Então, não pensa que o Senhor não está te usando. Irmãos, é ilusão achar que quem é usado é só quem está aqui na frente. Irmãos, não é sobre isso. É sobre você estar ali na porta dando um sorriso, que Deus te deu esse sorriso assim, aquele sorriso que contagia o coração de quem está chegando. Tem pessoas que têm o dom disso, não é todo mundo. Você acha que é todo mundo que tem aquele dom de sorrir, aquele sorrisão, né? Às vezes bonito, aquele dente bonito. Nossa, só de você ver um sorriso bonito não alegra a sua alma? Só de você ver alguém, tem gente que tem o dom do abraço. Meu Deus, tem gente que dá um abraço, parece que a gente não quer nem sair dali, daquele lugar de abraço. Você entende que é na simplicidade que o Senhor opera em cada um de nós? Então, nesses 20 anos, eu quero que você entenda que não há lugar melhor para estar. E eu peço ao Senhor que, se você ainda não chegou nessa conclusão, que você possa chegar. Você pode viver várias coisas na sua vida, mas não há lugar melhor do que estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, com os dons que Ele entregou, para amar as pessoas e cuidar das vidas que chegam, através do que você der conta de fazer. E olha, hoje eu vejo aqui, meu Deus, irmãos, hoje eles não estão aqui. Meu Deus, eu vejo irmãos aqui cantando louvor, que há 20 anos, não, por 15 anos atrás, irmãos, nem todo mundo que olhava, ninguém nunca ia falar assim, esses aqui um dia vai pro louvor, ninguém nunca ia falar. E eu já cheguei para eles e falei assim, ô irmão, você imaginou na sua vida algum dia você aqui em cima cantando? Ele falou assim, nunca passou pela minha cabeça, que é a Célio Nogueira, para quem conhece. Sabe por quê? Porque o Senhor, irmãos, Ele sabe a hora de pegar os corações. Ele nos atrai de uma forma esplêndida. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele deixa você espernear, dar sua birra, Ele deixa. Você fica lá birrado, brigando, lutando, Ele deixa você lá no cantinho. Mas quando é o tempo dele, irmãos, Ele vai só aproximando, te envolvendo com o amor, porque o amor é contagiante. O amor é contagiante, irmãos, é muito contagiante. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos envolve, Ele nos trata. E eu acho tão lindo o Senhor fazer algo que a gente às vezes não fez nada para contribuir. Outro dia tinha um testemunho de uma irmã que ela teve uma atitude aqui na igreja com outra irmã, e depois o Senhor falou no coração dela, e aí num outro momento ela falou assim, que eu acho lindo essas coisas que o Senhor faz na sutileza. Ela falou assim, olha, eu fiz aquilo, mas eu entendi que eu não deveria fazer mais. Quem que falou no coração dela, irmãos? Eu não falei nada. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, guiar a sua vida, guiar em tudo, irmãos, guiar no seu trabalho, guiar naquilo que você precisa. Sabe, hoje, diante do Senhor, qual a sua conclusão que você tem tido? Você está crescendo em tudo? Eu lembro que quando a gente abriu a igreja, eu fiquei durante uns 5 anos por conta da casa, por conta dos meninos, por conta da igreja. E depois, irmãos, eu orava para Deus. Eu falava muito com o Senhor, eu falava, Senhor, ainda não está legal, eu não sei aonde que é, mas eu não está legal, Senhor, não sei nem achar esse fio dessa meada, mas meu coração não está bom, eu preciso de alguma coisa que só o Senhor sabe o que é. E então, irmãos, passou um tempo, eu vivi um dos processos mais difíceis da minha vida, que foi a perda da minha mãe. Mas o Senhor também colocou irmãos que me sustentaram nesse tempo.
E depois dessa perda, o Senhor abriu uma porta para mim de um lugar aonde Ele me queria, para que eu pudesse também ser uma profissional e alcançar vidas naquele lugar. E então, irmãos, aquilo me completou de uma forma muito grandiosa. Então, desde quando eu fui para aquele lugar, eu orava para o Senhor e falava: eu quero ser útil. Irmãos, eu trabalhei em vários lugares, tipo assim, diferentes. Eu trabalhei em consultório de dentista, com 14 anos. Já trabalhei com máquina de costura, junto com meu tio, meu pai. Já trabalhei no Irmãos Ked. Nossa, eu tinha uns 14 anos, eu estava lá no Irmãos Ked, lá aprendendo a tirar nota fiscal. Já trabalhei em marmoraria e hoje eu trabalho com escola e também estou atendendo como psicóloga. E eu quero te falar uma coisa: nunca senti desmotivada com nada. Amava tudo que fazia. 10 anos, 15 anos que eu sou diretora de escola. 10 anos eu estou numa única escola. E eu entro lá, irmãos, pensa numa alegria, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Eu não sei o que é isso. Eu sei que nem todo mundo é igual, né? Que tem pessoas que ainda não se acharam. E às vezes a gente desmotivado, olha para o salário, né? E eu vou te falar, irmãos, o salário é complemento, ele é muito importante. Mas eu falava: Senhor, eu quero ser útil. Utilidade. Meu pai tem 84 anos, está com a loja dele aberta, trabalhando mais do que tudo. E um dia eu estava lá com ele e chegou uma cliente, irmãos, eu fiquei meio brava, mas nem precisou da minha intervenção de eu proteger meu pai. Essa mulher chegou pro meu pai, irmãos, eu fiquei tão brava com essa mulher. Ela chegou pro meu pai e falou assim: nossa, seu Nivaldo, é o senhor mesmo? Meu Deus, o senhor está vivo ainda? Irmãos, não sei, meu sangue começou a ferver, que eu queria defender. Eu falei assim: isso é inaceitável essa mulher falar isso com meu pai está vivo ainda, né? Nossa, mas ele deu uma resposta. Meu Deus, eu falei: eu tenho que aprender com ele nisso, né, nessa hora. Sabe o que ele falou para ela? Ele falou assim: você quer um segredo? Seja útil. Seja útil na vida. Nossa, eu fiquei até feliz depois, não deu fazer nada. O que eu ia fazer também, irmãos? Eu ia brigar com ela. Mas na hora eu fiquei brava, sabe? Gente, você vai falando isso pro meu pai, né? Sei lá, esse negócio mexeu comigo. E então, é sobre ser útil, né? É aquilo que o Senhor nos colocou em nós, para poder fazermos no dom. E às vezes as pessoas falam: gente, mas não tem nada, eu não sei de dom, não sei de... Sabe, seja você. Seja você. Não, mas eu só gosto de fazer uma comida gostosa. Meu Deus, então vamos servir ao reino do Senhor com uma comida gostosa, né? Tem gente que limpa um lugar, irmãos, que ninguém limpa igual, sabe? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém que prega, ninguém que canta, ninguém que limpa. Você quer chegar aqui, ouvir o louvor e ver essa igreja suja? Entende? Tudo é muito cheio de valores. Os nossos valores não são iguais aos do mundo. Não são. Os nossos valores são diferentes. É o valor de servir, de doar, de generosidade. Meu Deus do céu, como é difícil ser generoso, tem hora. A gente, às vezes, fica querendo só reter. Você já parou para pensar em abastecer o seu carro e dar uma oferta para o frentista, comprar aquele franguinho assado num domingo? Já parou para pensar em abençoar os pobres? Você deu uma cesta básica para algum pobre nesse Natal? É sobre isso. O Senhor quer que a gente se lembre de cuidar dos órfãos e das viúvas também. E cuidar daqueles que o Senhor está colocando à nossa volta. Nós não vamos salvar o mundo, mas nós vamos cuidar daqueles que o Senhor coloca ali na nossa volta. Uma vez o Senhor colocou uma senhora para eu cuidar, e é vizinha lá de onde nós estamos morando. Irmão, essa mulher tinha uma história triste, não tinha ninguém para cuidar dela. Essa mulher ficou internada 8 meses no hospital. E o Espírito Santo de Deus não me dava sossego enquanto eu não ia lá toda semana levar tudo que ela precisava. E Deus é tão maravilhoso que eu orei para o Senhor e falei: Senhor, eu já tenho tanta demanda, eu não vou dar conta disso. Sabe o que o Senhor fez?
Quando foi no outro dia, parou um carro na porta da minha casa, eu morava ainda na Rua do Engenheiro, e parou um homem lá na porta e falou assim: olha, é o seguinte, eu sou do Centro Espírita, e eu cuido também, a gente cuida da dona Rejane. Então eu queria saber, né, onde que ela está, tal. Resumindo a história, nós ficamos, ela faleceu 1 ano depois, mas nesse 1 ano, eu cuidava dela, da parte de levar as coisas, de dar carinho, de orar por ela, e ele cuidava da parte financeira, de ver tudo para ela, aposentadoria. Irmãos, ela viveu esse 1 ano, coisas que ela não viveu uma vida inteira. Ela teve 3 bolos de aniversário, ninguém nunca tinha dado um bolo para ela na vida dela. Ela era uma órfã, jogada para tudo quanto é canto. Ela era catadora de recicláveis na rua, mas era uma mulher muito diferente, mulher determinada, mesmo naquela condição. E é sobre isso: Senhor, eis-me aqui. Às vezes a gente não quer fazer. Teve um momento, algo aconteceu aqui na igreja, eu não estava mais ajudando o louvor, e aí eles chegaram para mim e falaram: você vai ter que voltar. Aí eu, sabe, tipo assim, com Deus, né? Mas assim, voltar para o louvor de novo, não sei o quê, aquelas coisas, né? Que eu gosto de conversar com Deus. Aí só veio assim no meu coração: lembra? Você lembra aquele dia que você disse assim: eis-me aqui, Senhor? Quando o pessoal fez o apelo, né? Quem quer servir a Deus, né? Aí a gente: eis-me aqui, Senhor, né? Então, querida, é sobre isso. Você falou. E eu: ai, tá bom, né? Eu lembro. Tá bom, eu vou. E é sobre isso.